Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Hoje nós vamos contar uma história que eu tenho certeza que vai te inspirar a sair daquelas dificuldades que parecem impossíveis, ou que pelo menos grande parte das pessoas acreditam ser impossível. Nós estamos aqui com um convidado que vai contar a história de vida dele, que combina super com o canal que é de superação. Bom, seja muito bem-vindo. Eu estou ávida para conhecer a sua história. Eu quero que você se apresente. Dessa vez eu nem falei o seu nome, porque eu quero que você mesmo se apresente. Eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Para quem está em casa, deve estar até percebendo que eu deixei o layout aqui diferente para a gente aparecer simultaneamente para conhecermos juntos o convidado. Então, eu quero que você se apresente, fale o seu nome, a sua profissão e comece a contar a sua história desde o início. Como que começou a sua relação, como foi a sua infância e como começou a sua relação com as drogas? Bom, gente, bom dia para vocês. Meu nome é Eduardo Fernandes. Eu tenho exatamente 46 anos, agora em dezembro, dia 23, completo 47 anos, sendo que a primeira promessa da minha morte começou lá do início, desde o ventre da minha mãe. E eu vou contar para vocês uma história de superação que, se não impactar vocês, eu não sei uma outra história que poderia ser de tamanho impacto, porque eu acho que o meu nome deveria ser Eduardo Fernandes Superação, porque a minha vida sempre foi uma superação, sabe, Roberto? Eu, quando eu comecei a me entender por ser humano, por gente, eu entendi que eu não era igual às crianças comuns. Eu vou começar contando um pouco de como eu me entendi para voltar lá do início, para vocês entenderem. Hoje eu tenho 46 anos, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta, formado em dependência química, fiz especializações, sou formado em PNL. Eu fiz um curso de história, da qual me propus fazer 2 anos de psicologia, e aonde eu começou a mudar a minha vida, começou a moldar um pouco da minha história. Na aula de psicologia, o meu professor me chamou e falou, tinha 35 anos, Eduardo, você não é normal, você não é uma pessoa comum. Eu falei, disso eu sei desde os meus 5 anos, eu só não entendo o que eu tenho. Ali ele conversou comigo, fez um pré-diagnóstico, me deu um encaminhamento e eu fui atrás. Fui no neuro, fiz exames, tudo, foi comprovado TDAH em adulto. Aí a minha vida mudou. Aí eu vim entender o porquê que eu perdia para as drogas, por que eu perdia para o meu comportamento e o que acontecia comigo desde a infância. Porque não era normal, Roberta. Tipo, ah lá, o meu irmão Daniel jogando bolinha, o meu irmão Cláudio, mais velho, jogando videogame, e eu matando um rato no terreno do lado, empilhando na rua uns 20 ratos, colocando fogo, amarrando bomba no rabo do gato para o gato correr e explodir. Não era um comportamento normal de uma criança de 9 anos. Só que naquela época, década de 80 para década de 90, nós fomos criados aonde o professor batia na gente na sala de aula. Eu apanhei muito de professor. Apanhei muito. No primeiro ano e no terceiro ano, eu apanhei demais na sala de aula. Colocava a orelha de burro, ficava no canto. E os professores não entendiam que eu tinha uma hiperatividade fora do comum. Eu não prestava atenção na aula e, de repente, a minha nota era 10. Eu apanhava porque estava colando. Sendo que eu entendi depois na PNL que eu tenho um lado auditivo. Certas ocasiões que eu via que eu tinha dificuldade, alguma professora vinha, me abraçava, sentia ela, eu percebi que eu tinha uma parte também sinestésica, que eu necessitava de um toque da aprendizagem. E isso eu não tive na minha infância. Agora, para desenrolar tudo isso, eu volto lá na barriga da minha mãe. Eu sou fruto de uma rejeição. A minha mãe tentou por 2 vezes fazer um aborto, foi parar no hospital, quase morreu. Na segunda vez, o médico falou para ela: vai morrer você e vai morrer o bebê. E se ele nascer sem alguma sequela, eu não sei, vai ser quase que impossível.
E nós já temos um sangue ativo, nós somos netos legítimos de índio, e nós temos algo proativo já dentro de nós, já é uma herança que a gente já herdou. Tanto que eu sou artesão, eu sou músico, eu gosto dos atabaque, daquelas coisas de batida, porque da percussão, porque eu tenho um ritmo que é diferente de alguém que estudou. Eu nunca estudei ritmo. É algo que está no meu sangue, é a minha predisposição. E tudo isso, conforme a minha mãe também, imatura na época, jovem, bebia muito e tal, isso me afetou de uma maneira diferente dos meus irmãos. O meu irmão mais velho ficou doente, o meu irmão caçula ficou doente, e veio o segundo baque, a separação dos meus pais. Na minha cabeça, eu com 3, 4 anos, eu lembro perfeitamente, na minha cabeça, era por minha culpa, por eu ser diferente, por eu ser proativo, hiperativo. E quando eu descobri a questão do TDAH, eu peguei o pior, porque eu sou o nível 3, eu sou o predominante combinado, tanto desatento quanto impulsivo, hiperativo. E isso daí, na minha infância, foi muito prejudicial, porque eu não tive um acompanhamento de um adulto que nem eu sou hoje, quando eu atendo uma criança de 7, 9, 10 anos. E as crianças olham e a mãe pergunta para mim, meu, como que você faz esse trabalho? Eu falei, porque com 12 anos eu prometi para minha mãe, quando eu saí de uma psiquiatria, eu falei, mãe, esses homens não ajudam nada, eles só ficam me olhando, eles não conversam, eles são doidos. Eu vou estudar, mãe, eu vou estudar para ajudar todo mundo que me procurar um dia. E ninguém, todo mundo que me procurar, eu vou conseguir dar uma direção. Mas para isso acontecer, Roberta, foram quase 40 anos. Foram muito sofrimento. Com 9 anos, eu já era um furacão, já era um tsunami, já era terrível. Já cheirava cola, aprendi a cheirar cola com um vizinho meu. 9 anos de idade, gente. Eu ia no mercado, roubava Keep Cooler, que era uma bebida alcoólica da nossa época. Nós bebíamos 2, 3 garrafinhas daquela para entrar na escola e ninguém percebia que eu tinha 9 anos me afundando já no álcool e já cheirava a cola, saía da escola e ia cheirar cola. Só que eu já vinha de um aborto, eu já vinha de um abandono, porque eu voltei a morar com a minha mãe, eu tinha 9 anos. Eu fiquei com a avó, eu fiquei com o tio, eu fiquei com tia. E na minha cabeça imatura, pequena, de uma criança de 5, 6, 7 anos, era o seguinte: por que ninguém gosta de mim? Por que ninguém quer ficar comigo? Caramba, minha mãe não me vê, meu pai não me vê, eu fico com a minha avó da parte do pai, fico com o meu finado avô da parte do pai, fico com o finado tio Valdir da parte do pai, morei com a minha finada tia Hilda da parte do meu pai, morei com a minha tia Zilda, e fui ficando, eu falei, caramba, até quando vai? Para mim terminar o ensino médio, Roberta, foram 8 escolas diferentes nessas de vai e vem. Como que uma criança vai crescer assim? Me explica. Psicólogos que estão aí assistindo, psiquiatras que vão assistir, professores que vão assistir. Pelo amor de Deus, preste atenção numa criança, dê um diagnóstico exato. Se alguém tivesse cuidado de mim, poxa, eu teria sido melhor. Olha que perigo, Roberta. Eu estou fazendo um outro curso de psicanálise, tipo uma mais avançada, aonde eu estou trabalhando a mente do psicopata. E eles pediram para mim assistir uma série chamada Como se tornar um tirano. E eu vendo a história de Mussolini, Hitler, todos esses caras que a gente viu na guerra, a minha mente se enquadra neles. Eu falei, caramba, toda essa rejeição que eu sofri, todas essas porradas que eu tomei, tanto choque que eu levei, tanta coisa que aconteceu na minha vida, poderia ter virado um tirano, cara, eu poderia ter virado alguém, uma máquina de guerra.
Assim como Quando você falou esse negócio que você fazia com rato lá na infância, né, eu senti um alerta aqui, falei: "Caramba, poderia ter dado muito ruim". poderia ter dado pior, porque com Sim. 12 anos aconteceu uma tragédia lá e foram na porta da minha casa me matar. Eu tinha 12 anos, gente. Eu tinha 12 anos, eu era uma criança. O cara apontou o revólver, minha mãe desceu correndo e na rua que eu morava tinha uma biqueira, né, que eles chamam, né, o local de droga lá que eles vendem. E começou aquela briga, pá. Um amigo meu morreu naquele dia para me salvar, Roberto. Hoje, quando eu encontro o irmão dele, outro dia eu encontrei, eu estava com a minha esposa, aquilo acabou comigo. Ele falou, cara, o tempo que você ficou na droga doeu em mim, porque eu pensava assim, foi por isso que meu irmão morreu? Agora eu vendo você na rede social, eu vendo você, sabe, é uma coisa que me toca porque a família deles é muito amigo da minha família há mais de 40 anos. Minha mãe conhece eles há muito tempo. E o cara virou para mim e falou bem assim, Roberto: não faça a morte do meu irmão ter sido em vão, cara. Continua esse cara que você se tornou. Aquilo para mim foi um combustível, porque eu tinha 12 anos, gente. Eu matava gato, eu pegava sapo, onde eu morava, é o bairro do Parque Cruzeiro do Sul. Se alguém ouvir isso aí vai ficar até bravo comigo. Quantas vezes nós tinha muito sagu de alimentação na escola? Eu abria o sapo e dentro do sapo parece um sagu, o pulmão, aquelas coisas lá. Eu pegava aquele monte de bolha, colocava numa sacola, levava para a escola, de algum jeito eu jogava nos copos e as pessoas comiam. Eu pegava coisa da macumba, fruta, levava bala, bebia, pegava cigarro. Eu já estava com 12 anos. Já levava cigarro que eu pegava da minha mãe. Minha mãe era fumante e me ensinou a acender cigarro para ela, porque ela era cabeleireira, é até hoje, graças a Deus, viva. Acendi um cigarro para a mãe. Eu ia lá, acendia o cigarro até que eu aprendi a dar o maldito trago. Eu larguei o cigarro tem meses por causa do meu problema do estômago, que eu ainda vou chegar nesse ponto. Mas você Então, lembra, desculpa te interromper, Eduardo, mas você lembra quais eram os pensamentos quando criança, quando nessa adolescência aí dos 12 anos, você tinha para tomar tais atitudes? O que que se passava na sua cabeça? na minha cabeça, eu só tinha que me vingar das pessoas que fizeram mal para mim. E quem que fazia mal para mim? As pessoas que me batiam, meus tios, minhas tias, minha mãe. Durante anos, Roberta, eu ia no quarto da minha mãe com a faca e eu ficava com uma faca no pescoço dela assim, ó, e eu falava, eu vou te matar. E aquela voz falava para mim, mata ela, enfia com tudo no pescoço dela assim, ó. Ao mesmo tempo, tinha uma outra voz que falava comigo, Eduardo, acalma teu coração, acalma teu coração. E ali eu começava a chorar. Eu não sabia, porque eram duas vozes que falavam na minha cabeça. E eu entendia só uma coisa, Roberto. Eu já tinha, nessa época, eu já lembro que eu estava com 7 para 8 anos. Foi quando eu comecei a estudar o Apocalipse. Comecei a ler a Bíblia, aprendi a ler e comecei a ler a Bíblia. Não sei por que eu só li o Apocalipse. E eu entendia que eu não era daqui, mas eu tinha que matar alguém, eu tinha que matar as pessoas para conseguir voltar para o meu lugar. E isso uma voz falava para mim. Tanto que na psiquiatria eu fui diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade, né? E graças a Deus hoje eu não tomo nenhuma medicação para isso. Eu também vou chegar nessa parte. Então, na minha cabeça, Roberta, eu só tinha que me vingar de quem me trouxe para cá. Ou seja, eu tinha que matar meus pais, meus irmãos. Isso era o que falava na minha cabeça. Mata seus pais, mata seus irmãos e você vai voltar para casa. Mas que casa? Eu ficava perguntando. Que casa? Que casa? Que casa? E eu não entendia esse negócio de casa de casa.
Aí eu fiquei muito fiscinado, tipo, fascinado por esse negócio do apocalipse, o fim do mundo. E eu cheguei a achar que eu era o próprio filho do diabo. Com 12 anos, eu fiz um pacto dentro da minha casa. O meu irmão mais velho, ele era bruxo, mexia com bruxaria pesada. 16 anos, outra criança perturbada. Outra criança perturbada. E ele falava assim: tinha um amigo dele, o Josiel, ele recebia uma entidade e ele psicografava. A gente na escola era tido como os bruxos, ninguém ficava perto de nós, eles tinham medo. E eu usava isso para me defender, porque eu era o menorzinho, sempre fui o menor. Tanto que hoje eu tenho 1,65 m, sou pequeno. E eu falava assim: caramba, então eu posso invocar o diabo, por quê? Porque eu tenho ódio no coração. Eu tenho muito ódio, eu tenho raiva de matar a mãe, raiva de matar o pai, eu tenho raiva de matar as pessoas. Eu quero, sabe, e pegar assim um passarinho e morder assim, ó, e arrancar um pedaço do pássaro na boca. E eu mexia com essas coisas, não tinha problema, não tinha nojo com nada. E eu entendia que aquilo, só que eu não tinha noção que mesmo com 12 anos, mesmo sem ter noção do que eu estava fazendo, aquela raiva, aquele ódio trouxe algo para dentro de mim de verdade. Se aproximou dentro de nós, tanto que a minha mãe foi até obrigada a mudar da casa que a gente morava. A casa já estava já perturbada, as coisas caíam do lugar, desligava da tomada, ligava sozinha. Ó, era uma coisa terrível. E tudo isso aconteceu justamente nessa época que foram me matar. E aí minha mãe foi obrigada a chamar um pessoal de um centro espírita. Chegou um pessoal lá, Roberta, com negócio de mediunidade, igual naquele filme Atividade Paranormal. Hum. Quando eles chegaram com esse negócio, os caras começaram a tremer e foram embora, Roberta. Não aguentaram ficar na nossa casa. Aí foi onde minha mãe foi para uma igreja, chamou um pastor, hoje ele é finado, um amigo nosso chamado de Orlandes. Esse cara foi um pai para todos nós. Ali começou uma outra parte da nossa história. Foi quando a minha mãe começou a ir para a igreja, e aí eu já comecei meus problemas a afundar mais com as drogas. Mas uma Aí, interrupção, desculpa te interromper de novo, mas eu acho que eu não entendi por que que esse pessoal queria te matar quando você tinha 12 anos? Por causa de droga? O que que porque, era? por causa assim, quando eu tinha 12 anos, eu aprontava demais. E como eu era pequeno e as pessoas desacreditavam muito, eu acabava tendo muita vantagem em briga. E teve uma briga que teve com um menino lá que era envolvido com outro tráfico e tal, e a gente tava pichando o muro essa época. Aí eu catei um spray e comecei a pichar por cima de todas as pichações. Isso na gíria da pichação é chamado de atropelo. Você atropelou meu picho. Eu pichei Eduardo, você foi e escreveu Roberta por cima. Aí eu vou Uhum. te cobrar. Aí eu já tinha batido no filho do traficante, batia de verdade, né? Porque eu fazia academia de luta, arte marcial, então eu sabia brigar. E eu bati nesse menino, pichei todo o muro e ainda pichei a cara dele. Eita. Então era muito folgado. E o cara foi lá em casa para resolver. Chegou, conversou, porque eu atropelei o picho, então assim, você vai receber uma multa, você vai ter que pagar para mim isso, isso e isso. Eu falei, não vou pagar nada não. Você é muito folgado. Eu falei, então atira. E eu tinha 12 anos. E aí o cara se sentiu desacreditado e ficou aquela discussão. Aí minha mãe desceu correndo, porque ela viu o rapaz armado. Aí já gritou o pessoal lá que ela conhecia, que ela cortava o cabelo deles. Roberta do céu, desceu aquele monte de gente lá da biqueira e traficante, briga e discussão entre eles. Um virou assim e falou: Gracinha, pega teu filho e some com ele daqui agora. Quando minha mãe correu comigo, já ouviu o disparo. E foi justamente quando morreu esse amigo nosso, morreu nessa briga para me defender, para me tirar dali. Entendeu? Aí dali começou os problemas. Aí eu já cheirava cola, já bebia, já fumava cigarro,
E aí, com meus 14 anos, experimentei a maconha. Aí eu me apaixonei, porque até então todo mundo fala, né? E fica aqui um grande alerta. Ai, a droga é ruim, a maconha tem gosto de bosta, cocaína, mentira, gente. Droga é maravilhoso, é igual transar e chegar no orgasmo. Vai falar que é ruim, Roberto? Quando alguém chega em mim e fala assim, Eduardo, qual a relação da droga? Eu falei assim, ó, eu vou falar uma coisa que você vai entender. Você lembra, Roberta, a primeira vez que você teve uma relação sexual? Você Lembro. lembra? Uhum. Foi incrível, foi maravilhosa, foi tudo aquilo que você sonhava? Não, Te fez parar? não. Entendeu? Coloca a potencialidade da droga em cima disso com uma dependência que você não consegue viver mais sem. Ao ponto de você largar até o sexo, que é tão prazeroso, largar a comida que é tão satisfatória, largar uma família que é tão amorosa para viver na rua, fétido, sozinho, humilhado, sem dinheiro. Então, não foi uma coisa que eu acordei e tipo assim, hoje eu vou usar droga, Roberta. Não, teve o abandono, teve o problema da rejeição já na barriga, teve depois a rejeição na infância, teve a rejeição na adolescência, aí teve a rejeição para mim hoje. Estar casado com a minha esposa foi muito difícil porque ela me pegou sem droga. Mas ela pegou o comportamento afetado ainda, porque eu já estava 4 para 5 meses sem fazer uso de droga quando eu conheci minha esposa. Nós vamos fazer 7 anos juntos. Então teve brigas, teve facada em porta, teve cadeirada, teve mordidas, teve socos entre eu e ela. Porque eu não entendia que a questão da droga ia afetar tanto o comportamento da gente. Então, eu já tinha todos esses problemas. E hoje, qual que é os problemas dos pais? O abandono que a criança sente, de deixar a criança sendo criada por um celular. Quando eu atendo hoje uma criança de 7 anos, Roberta, o problema dela é exatamente igual o que eu tive com o vício da dependência, só que o meu era a droga, o da criança é o celular. E eu acho incrível como que isso está dominando a mente das crianças. Potencialmente, ela vai crescer toda desinformada, desregrada, e potencialmente ela pode sim desenvolver o uso de drogas, porque está na sociedade, está nos amigos, está na escola, está no parquinho, está na pracinha, está no shopping, está em todo lugar. Não é o traficante que vai te levar à droga, é o seu comportamento errado, a sua criação errada, a sua infância não percebida. Com toda essa base comportamental afetada, o seu córtex é igual uma roda gigante. Tá ali, só brincando. Você não toma decisões, você não sabe o que fazer, porque o seu comportamento já está afetado. Aí alguém chega e fala: fume isso aqui. Aí você vai ter contato com a droga. O que, que vai acontecer? Vai piorar. Então, o que, que as drogas fizeram comigo, Roberta? Quando eu comecei a usar com os 9 anos, a maconha aos 14, com 17 anos, eu já queria ser um astro do rock. Tinha banda, já tocava. Os meus heróis morreram de overdose. Eu queria ser igual o Cazuza cantava. Só que eu não tinha noção porque eu não conhecia nada sobre drogas. Conhecia a cocaína. Aí afundei. Todo o meu comportamento já estava ruim. O que já tinha dor pelo o abandono piorou, a dor da solidão piorou, o comportamento que já era hiperativo, aguçado e agoniado piorou. Poxa, agora está faltando as coisas dentro de casa. Já não paro mais em trabalho, já não consigo manter mais um relacionamento, os meus pais estão adoecendo, os meus irmãos trancam a casa toda, porque tem que trancar tudo. Aí, quando eu percebi, já estava roubando. Secador da minha mãe, calça do meu irmão, dinheiro do outro, CD de um, ferro de passar, panela, até que vai para a rua. E você na rua, não tem jeito, Roberta.
a situação só vai piorando, 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 piorando e piorando. Lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, em Gênesis 6, 8, no capítulo, acho que se eu não me engano, no versículo 6, ele fala assim, quando Deus fez o dilúvio, e ele chega para Noé e fala assim, Noé, eu prometo que eu não vou mais acabar com o ser humano na terra, com a água, porque o ser humano é mal na sua consciência, do coração, no seu pensamento, desde a sua mocidade, desde a sua meninice. E quando eu li aquilo, Roberta, eu entendi muita coisa, porque realmente Nicolau Maquiavel, ele tem razão em dizer que o ser humano, ele nasce mal de natureza. Rousseau fala que a sociedade nos corrompe. Mentira. Sociedade está aí para corromper, sim, mas se você tiver uma mente já firmada nos seus passos, certo? Você não precisa pôr no seu currículo que você é honesto, porque já vem ligado ao caráter e não ligado a um sentimento. E para a gente entender tudo isso, Roberto, é difícil porque eu já tinha o comportamento, já tinha TDAH, já tinha abandono, meus pais não me criavam. O que que eles esperariam de mim? Agora, quantos pais vão estar assistindo isso e fazem a mesma coisa? Deixa o celular criar o seu filho. Ou a criança chega da escola, ele não liga se tem uma lição de casa da escola, ele não liga se tem um livro para o filho ler, ele não liga se tem algo para a criança entreter a sua mente, porque o mundo é feito de entretenimento. Em uma dessas eu parei. Desci e fiquei preso 25 anos usando drogas. 25 anos. Depois dos 17 anos que eu já estava afundando na cocaína, tive a minha primeira overdose. Esse meu nariz aqui é estourado. É um buraco nele aqui, Roberto. E eu passei a ter medo de usar cocaína. O que que uma mente perturbada, abandonada, solitária ia pensar? Por que não usar um crack? Por que não potencializar um pouco? Vamos ver o que que vai dar. Eu já era hiperativo. A minha compulsão já era a 100 por hora. Sou muito compulsivo, muito compulsivo. Eu posso pegar um livro desse daqui, ó, de 272 páginas, eu posso focar ele em 3 dias e ler, ou posso procrastinar em 10 anos e não ler um capítulo, porque eu sou impulsivo. Eu já leio o primeiro capítulo e vou no fim, achando que vou entender o livro. Quando a droga chegou, o crack chegou, quando a destruição entrou, aí foi ruína, Roberto. Aí foi ruína. Aí passei a morar na rua, aí passei a roubar. E a gente na rua não é só fome, não é só frio, não é só abandono, não é só descaso. É muita droga, é muito álcool, porque o frio, às vezes a gente, 9, 10 graus dentro de casa, já passa frio, né, dentro do nosso quarto. Você na rua, em um colchão com 10 cobertores a 9 graus, você não sente a ponta dos seus dedos. Congela, Roberta. A gente congela no frio. E o que que aquece a gente? O álcool. Aí eu comprava muito, pegava essas garrafinhas tipo de Gatorade, enchia de álcool de posto, colocava um suquinho e tomava aquele suquinho para poder me abastecer aquilo. E é isso que eu falo para as pessoas. A gente começa a usar droga, não conhece nada sobre drogas, não conhece nada sobre vícios, não conhece nada sobre comportamentos, não conhece nada sobre a vida. E aí, como é que você sozinho quer largar? Minha família me colocou em 6 clínicas de recuperação. Depois meu pai me colocou em um hospício, no Hospital Lacan, aqui em São Bernardo do Campo, onde eu fiquei 59 dias, Roberto. As drogas não me levaram para o paraíso, elas me levaram para o inferno. Ali naquele hospital psiquiátrico, eu descobri o que é estar numa camisa de força. Ali naquele hospital psiquiátrico, eu descobri o que é levar um choque tão forte que você só acorda depois todo cagado, sujo, sem saber o que está acontecendo, tão forte que é.
Ali eu sofri abuso. Teve uma vez que eu arrumei uma briga por causa de um violão que eu arrumei, e o rapaz veio tomar o violão de mim e eu quebrei o violão na cabeça dele. Só sobrou as cordas na minha mão, assim, ó. E ali eu chamava de segurança, né? Porque para mim não era enfermeiro. O enfermeiro me deu um tapa aqui, assim, ó, que eu já caí de cabeça no chão. Só o que eu lembro. Quando eu acordei, eu senti o meu corpo estranho, Roberta. Você conhece o seu corpo. Se alguém te tocar durante a noite sexualmente, você vai sentir. E quando eu acordei destruído, Roberto. Acordei destruído. E eu só vi uma solução para tudo aquilo, porque eu era esquizofrênico e bipolar. E agora eu estava apresentando risco porque eu já estava na classificação de comorbidade. Agora eu estava numa ala com pessoas que comiam cigarro e comiam sua própria fezes. Comiam as próprias fezes. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, aonde que eu estou? Foi aonde eu comecei a fazer uma junção de tudo que eu já tinha lido, ouvido e orado a Deus. E eu coloquei o tudo ou nada. Só que para sair dali, eu precisei entrar no coração do sistema. Como é que você está, Eduardo? Estou ótimo, doutor. Ah, esse negócio de falar com Deus, de Jesus, né? É coisa da cabeça, é alucinação. Hoje eu acredito que é eu mesmo por mim, é eu que tenho que fazer, sabe, aquela jogada suja. E eu comecei a manipular todos eles, medicado, dopado, abusado, torturado. E eu precisei ter forças para sair daquele inferno. E aconteceu que com 59 dias o psiquiatra foi e me deu alta. Eu voltei para a casa do meu pai. Meu pai já estava desesperado porque antes de me internar, invadiram a casa do meu pai, invadiram a empresa do meu primo. Meu primo tem uma contabilidade aqui e queriam me matar. E meu pai falou: Meu, ele tá internado, ele tá no. Ó, a gente pegar, não vai matar, cara. Não vamos matar o Eduardo. Mano, já era, não vai matar ele. Aí meu pai ainda lembro que ele falou assim: Se vocês matar meu filho, joga o corpo aqui no portão. Pelo menos vou fazer o enterro dele. Ele é um moleque da hora, merece. Tem uns problemas com droga, mas ele não é ruim. E quando eu voltei da clínica, Roberto, meu pai estava doente. Qualquer barulho de freada na rua, ele já estava desesperado. Aí o que que nós fizemos? Minha mãe morava lá no interior, onde eu falei, nós mudamos para lá. Aí foi morar numa mesma casa. Eu, minha mãe, meu padrasto e o meu pai. Em uma cidadezinha com 2.000 habitantes. A minha mãe virou a Dona Flor, onde já se viu pastora com 2 maridos. Porque ela estava casada e meu pai era o ex dela, né? Já há mais de 20 anos. E eles passaram tudo isso para poder me ajudar. Foi muito sofrimento. E quando eu saí da psiquiatria, a única coisa que eu queria era acabar com a minha vida. Era acabar com aquela dor que eu sentia. Falei, meu, um cara me abusou. Eu fui criado na rua, fui criado no meio do tráfico, no meio de criminoso. E agora eu estou passando por isso e não consigo achar o cara. Eu queria matar aquele cara. Essa era a verdade. Você Eu sabia queria quem era? acabar com ele. Eu lembro dele. Depois que eu me formei em psicanálise, o que que eu fiz? Eu vou enfrentar esse demônio. E eu fui lá no Hospital Lacan, Mas como é pedi para. que, desculpa te interromper assim, mas como é que você sabe quem era? Você estava desacordado. Quando você acordou, você já estava nessa situação. Alguém te contou? Porque Como foi? era só 2 enfermeiros que cuidava de nós. Um enfermeiro era muito amigo nosso, era muito amigo nosso. Um enfermeiro era parceiro. Tinha um enfermeiro lá, Roberta, ele era um cara que era amigo. Quando nós não conseguíamos trazer a comida na boca, ele rápido, porque eles vinham já passava levando a comida. Quando a gente não conseguia, ele ainda vinha, conseguia dar um pouco na boca das pessoas, ajudava a gente a tomar banho. Ele era um cara incrível, era um cara que vivia uma profissão de verdade, além daquilo que ele se especializou. Ele cuidava da gente. O outro era o enfermeiro Adriano.
Ele era homossexual. E ele já Ah, sempre tá. que ia dar banho, ele queria pegar no nosso pênis, queria ficar alisando a gente e tudo. E nós ali dopado, não tinha o que acontecer nada, mas a gente sentia. Então a gente, quando estava um pouco melhor, nós conseguíamos reunir ali um grupo, falou, mano, quando você vai tomar banho, o Adriano faz isso em você? Faz, mano. Esse Adriano é safado. Então a gente começou a querer fazer uma panelinha para pegar ele ali. Entendi. Só, entendeu? Só que antes da gente pegar ele, alguém avisou e nesse dia ele não veio. E logo depois transferiu a gente, cada um, para um lugar, porque nós iríamos pegar e ia matar ele ali dentro. Todo mundo transtornado, Roberto. Todo mundo preso. E o Hospital Lacan não era assim. Eu estava na parte compulsória. Meu pai me assinou no compulsório, contra a minha vontade. Eu entrei pelo sistema Cratode lá na Estação da Luz. Me convidaram para almoçar, fazer uma refeição e tomar um banho. Nisso que eu entrei, tomei banho, meu pai fez a minha internação. Quando eu fui sair, já tinha 2 policiais na porta. Falou: se você tentar sair, a gente vai te conter. Seu pai fez sua internação e você vai ficar internado. É de 3 a 9 meses a internação. Aí a cada dia eu ia piorando, cada dia regredindo, porque a psiquiatria não cura, ela te detona. Ela te detona. Eu falo isso para todo mundo. Pega a lista da OMS, vê lá o topo. Quem está no topo é o álcool. Agora vê o psicotrópico. Ele só perde para o cigarro. Está em terceiro na lista de causador de mortes por overdose na classificação da OMS. E eu acompanho esses dados todos os anos, porque eu trabalho com esses números. Hoje, quando eu cuido de uma pessoa da saúde mental, eu quero atender primeiro, eu vou ver os danos já causados nele. Dependendo dos danos dessa pessoa, eu já entendo que não tem mais o que fazer, não tem tratamento, não tem psiquiatria. Infelizmente, esse cara vai ser assim pro resto da vida, Roberto. E quando eu olho no espelho, eu vejo que os meus dentes, Deus preservou, carregam uma marca grande aqui, tá vendo? Uhum. Foi uma facada que eu tomei na rua, fazendo assalto, a vítima reagiu, ele ia dar uma facada no meu pescoço. Aí eu consegui desviar, cortou meu braço e pegou no meu rosto ainda. Mas eu queria Entendeu? que Mas eu queria fazer um contraponto aqui, queria, que você discorresse um pouco mais sobre isso, porque, eu também, né, sou da área da saúde mental, e eu acho que, eh, talvez possa ficar confuso nossa, para o no público, público, essa questão dos medicamentos, porque, assim, é claro que você não pode usar inadvertidamente, é claro que tem os medicamentos que eles são de uso extremamente controlado, né, tem que ter tudo um controle. Mas eles salvam vidas também, eles salvam salvam, vidas. Pessoas salvam. que têm um transtorno, que precisa do medicamento, porque a química do cérebro já está comprometida e precisa buscar esse reequilíbrio, aí ela precisa do medicamento. E aí o medicamento vai trazer essa pessoa de novo ao seu ponto de equilíbrio, e aí é onde a terapia começa de fato conseguir E fazer mais sentido para a pessoa, porque até então, até a terapia estava difícil, porque não era ela pensando, era a doença pensando por ela, né. Então, concordo. aí qual que é esse ponto que você fala que eles fazem tão mal e o ponto que ele é extremamente necessário? E assim, ó, conforme eu fui estudando, eu venho descobrindo que a nossa glândula pineal no nosso córtex frontal, ela é responsável por essa parte da vigília noturna, onde nos traz o Uhum. sono, visagem e tal, ela é muito sensível. Beleza. Com o uso das drogas, cocaína, heroína, crack, drogas derivadamente químicas, sintéticas, medicações químicos, eles afetam justamente essa parte do pré-frontal, impedindo a pessoa de ter a sua cognição em 100%. Ou seja, um remédio pode trazer uma eficácia. 7, 8, 9, 13 remédios a pessoa, eu desafio qualquer um a tomar a sua medicação diária. Eu tomava 18 por dia.
Eu desafio qualquer um. Toma a sua medicação normal, vamos fazer um Cooper, vamos fazer uma atividade motora, vamos fazer, então, uma terapia. Como que a pessoa vai aprender se a função da aprendizagem está dopada? Como que uma pessoa vai conseguir gravar, sendo que a sua parte frontal toda da aprendizagem, a mensagem chega bagunçada e esvazia e sai, porque ela está Entendi. dopada. Então, assim, uma medicação que nem a eu vou falar sobre o lítio, eu vou falar sobre o que eu tomava para o meu TDAH. É uma medicação tão forte que eu tomava e eu ficava desorientado. Espera aí, mas tem que ir acostumando e tal, e eu sempre falava assim para o meu psiquiatra: "Você já tomou essa medicação que você me passou?". "Não". "Toma uma medicação dessa e faça uma prova do Enem". Ah, mas Entendeu? aí Então, mas aí eu vou assim, trazer vou só que trazer nessa outro função espera aí, eu vou chegar lá. Então, assim, vale a pena a pessoa procurar um bom psiquiatra, fazer uma boa avaliação. Se a pessoa está se sentindo mal, mas só que, na grande maioria, eles não querem tomar medicações para dar o avanço, eles querem tomar medicação para tirar aquela dor e viver naquela constância. Como que eu, um profissional, eu estou atendendo um paciente há 10 anos, eu sou contra, gente. Como que eu estou atendendo você há 10 anos? Eu quero atender você uma sessão, 5 sessões, 10 sessões e fazer você entender e voar. Para mim conseguir fazer uma planilha, eu tenho que ter um autocontrole. Eu tenho aqui, ó, minha medicação. Eu acordo de manhã, eu faço uma planilha do meu dia, dá muito trabalho, legal, continua tomando seu remédio. Eu achei a minha solução. Então, a medicina, o psiquiatra não vai chegar e falar assim: Lu, como você tem alterações de humor, vai para casa e você toma logo de manhã 2 sachê de cidreira, porque ela vai reduzir o seu cortisol, ela vai levantar, ela vai aumentar a sua pressão, ela vai deixar você mais reativo para você levantar e beleza. Só que você toma isso ouvindo não rock, não samba, não uma sofrência, mas uma frequência binaural para você trabalhar os seus neurônios enquanto você toma o seu chá, meditando no seu dia, no seu autocontrole. Isso é mudança de mentalidade, reprogramação mental, neurociência. Então, a neuroplasticidade me deu essa capacidade de reinventar o meu cérebro sem medicação. Dá trabalho pra caramba. Dá trabalho demais, porque eu tenho que me programar e reprogramar, porque eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso avançar. As drogas me prejudicaram, a minha família me prejudicou, a minha criação me prejudicou. Agora, como adulto, eu tenho a obrigação de fazer o inverso. Então, a única pessoa que acompanha 100% o meu processo é a minha esposa, porque ela vê o tanto que eu faço para conseguir e o tanto que eu faço para me superar. Eu estou fazendo uma coisa, de repente eu paro, Roberto, e estou aqui, ó. Ela, Eduardo, volta para mim, aí eu volto. Ela não quer nem saber para onde eu fui, mas a dimensão que eu estava era muito longe dessa realidade. eu vou te pedir Então, vou te pode falar. pedir, pra eu fazer mais um contraponto aqui que eu acho muito importante. Eu acho que as pessoas que estão assistindo, principalmente as que não têm conhecimento sobre essa área da saúde mental, pode talvez interpretar de uma forma equivocada. Por quê? Eu vou falar não só como profissional da área, como estudiosa, mas como paciente que sou também. Eu tenho depressão com ideação suicida, não porque passei por um processo como o seu, não porque eu usei nada, é porque eu tenho uma doença na tireoide grave e rara que eu tive que dissecar, tem até um buraco aqui, bem fundo aqui em cima, eu tive que dissecar a tireoide, e aí eu não Caramba, produzo, me falta muito, me falta hormônios, eu tenho que tomar de forma sintética esses hormônios. Então eu acho que lá no meu Instagram, atualmente eu não sou tão ativa no Instagram, mas eu já fui muito, tem muito conteúdo lá para você, quem quiser, quem tiver interesse de ir lá olhar. Então, assim, a doença, ela é multifatorial. As doenças
psiquiátricas, elas são multifatoriais. Então o tratamento precisa ser multidisciplinar também. Não tem como você falar assim: "Olha, eu estou tomando remédio e tal", você não está tratando o seu transtorno de ansiedade, depressão, seja ele qual for, né. Você está tratando se você praticar atividade Bom, física, se você se alimentar melhor, se você beber água suficientemente, se você faz terapia e se você toma medicamento, aí você está tratando. Como que funciona o medicamento? O medicamento, ele é esperado que seja a menor dose possível pelo menor isso. tempo possível, né. E medicamento, tem uma coisa que, tipo na depressão refratária, na ansiedade refratária, que é difícil o controle, de difícil controle, e às vezes nem responde à medicação, precisa de inclusive hoje tem muitos estudos, muitas outras, alternativas que pode fazer para tentar resgatar essa pessoa, para reequilibrar a química dela. E às vezes, ela não consegue fazer atividade física, ela não consegue fazer todos os outros passo a passo, porque ela está inapta por causa da doença. E aí ela vai lá, toma medicamento, se não faz efeito, ela faz outros mecanismos, né, eu posso falar da estimulação transcraniana, por exemplo, posso falar do uso de ketamina, tal. E aí ela faz alguma coisa para tentar reequilibrar e a partir daí ela começa a conseguir ficar apta a fazer atividade física, né, a fazer uso de coisas. Muita gente fala assim para mim: "Ah, mas se eu tomar, por exemplo, um suco de maracujá, um chá de passiflora, eu vou melhorar?" Vai, só que não é da noite para o dia, é uma coisa Lógico. gradativa que você tem que ter uma disciplina para fazer uso e Isso, principalmente acreditar. Se você ex acreditar, aí sim vai fazer efeito. Se você não acreditar, você pode tomar o que for, não vai fazer efeito. E aí a exato. partir dessa reabilitação, ela consegue fazer todos os outros passo a passo e tal. Qual que é a minha preocupação? As pessoas não buscarem esse tipo de tratamento É, quando necessário. Porque você falou, assim, do medicamento que te fazia mal. Não é todo medicamento que é para todo mundo. Por tá exemplo, uma época eu usei Depakote, aquilo me derrubou, me detonou, eu fiquei péssima, inclusive comecei a ter até crise de ausência, foi horrível, péssima. E aí horrível. eu voltei no psiquiatra, falei com ele, a gente mudou de medicamento, aí sim, foi muito bom para mim. E eu tenho pacientes que usam Depakote e se dão super bem com ele. Então, ou seja, o problema não é o remédio, era eu que não tolerava aquele remédio e Isso, aquela dose não era exatamente, adequada para mim. Então, se você exatamente. está com problema e você tomou um remédio e ele fez mal para você, por favor, volte no seu psiquiatra, relata para ele que ele vai fazer a mudança até achar um medicamento que vai ser bom para você. Se o medicamento não for bom, se você não conseguir se reabilitar através do medicamento, fala com ele sobre essas outras possibilidades. E aí, através desse reequilíbrio, a gente consegue, então, fazer a reprogramação mental. Que atualmente Isso, eu nem chamo de reprogramação mental mais, né? Hoje em dia eu chamo de desprogramação, que é quando você precisa se livrar daquela programação que foi feita ali, e aí você consegue transformar a sua mentalidade, né? Ter uma mentalidade mais saudável, tal, e aí fazer todos os tratamentos. Mas exatamente. você acredita no tratamento de fazer uma mudança e você melhorar? Não. O tratamento tem que ser multidisciplinar e esse multidisciplinar, ele engloba uma série de coisas. E aí você fala assim: "Ah, mas eu vou fazer isso para o resto da vida", vai. E você Vai, não deveria fazer para tratar a doença, você deveria fazer para ter saúde também. Antes de ter qualquer doença, você deveria ter essa disciplina, esse cuidado com a sua mente, esse cuidado com o seu corpo, porque é aqui que você habita. Essa é a sua casa. Nesse momento, pelo menos, né? Você está aqui. Então, esses cuidados têm que ser diários. Antes da gente começar a gravar aqui, por exemplo, eu marquei esse horário porque eu faço questão de antes fazer minha atividade física, de tomar um café da manhã com calma, de beber água suficientemente para estar bem cognitivamente, para conseguir fazer o meu trabalho. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa condição devido à rotina, mas aí você tem que tentar encaixar no seu dia esses cuidados, né? Desculpa por ter me prolongado, mas eu acho que você sabe que nós somos número um em ansiedade e depressão. Rosa, achei Eu acho, incrível a sua colocação, né, eu acho porque é muito muito importante a gente, deixar importante. claro, porque É o índice bem de claro, suicídio eu tá isso, não sou contra, o tratamento com medicação. Primeira pergunta: "Edu, por que todo mundo insiste que a gente tem que fazer terapia?" Legal.
Toma remédio há quanto tempo? 10 anos. Ajudou? Não. Vamos já quebrar primeiro os paradigmas. O senhor tomou remédio 10 anos sozinha. Mudou? Não. Então, por que que você tem que fazer o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico, seja qual for? Porque nós treinamos e estudamos para saber hoje o que sabemos. Não foi Sim, da noite para o dia, né, Roberto? Então, assim, quando eu chego na pessoa, por que fazer terapia? Porque você tem que saber que o seu comportamento ele está afetado, a sua espiritualidade está afetada, a sua consciência está afetada. É os 3 pilares que eu mais trabalho. Eu trabalho a parte comportamental, porque mudança de rotina, disciplina, hábitos, e eu espero ter um resultado de estrutura cerebral e emocional para conseguir te falar sobre a espiritualidade. Eu tenho que preparar a sua mente. Cristo, ele me ensina tudo isso incrivelmente. Quando ele chega e fala assim: "O que você quer?" Eu quero ser curado. O que que você quer? Eu quero enxergar. O que que você quer? Senhor, eu quero andar. Então, quando ele chega e pergunta, ele já enfrenta a primeira batalha, ele já manda na mente da pessoa. O que você quer? Ele já trabalha primeiro a cognição, Senhor. Eu quero tomar uma decisão, e a decisão sua qual que é? Quero ser curado. Então, ser curado. Então, ele trabalha primeiro a mente para depois atingir o físico. Se a gente colocar isso na psicanálise ou dentro de qualquer tipo de terapia, vamos trabalhar o seu comportamento, a sua espiritualidade, para você entender que existe um poder superior acima de nós, para você conseguir compreender a sua consciência. Você está sim. errado, você precisa ativá-la, você precisa dar continuidade nisso, porque o tratamento não é ir para casa, tomar um remédio e dormir. É tomar um remédio e é igual você falou. Quantas pessoas tomam medicação, Roberto, e não voltam no psiquiatra e abandonam o tratamento por Sim. achar que é só aquilo? Até porque tem outra situação que eu tenho que deixar claro aqui, porque algumas pessoas vão precisar de medicamento para o resto da vida. Então É da tem que, vida. né, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que provavelmente vou precisar. Por quê? Porque a minha tireoide, ela foi dissecada, então ela não vai voltar a funcionar, então eu não produzo hormônio, e sem hormônio não produzo os neurotransmissores para trazer o equilíbrio, então eu tenho que tomar medicamento. Mas eu tomo a menor dosagem possível. A gente foi fazer com o meu psiquiatra, nós É, fomos fazendo experimentação, eu estou na menor dosagem possível e eu faço muito bem todo o trabalho de casa. Só que também eu falo no Instagram e aqui, todos os vídeos eu falo sobre a importância da espiritualidade. E a espiritualidade, ela pode ser desenvolvida até por um ateu. Não depende de religião, depende de você acreditar em alguma coisa. E todo mundo acredita em alguma coisa. O ateu até ele acredita em não acreditar, mas é uma fé. É uma fé que ele tem. Então, você desenvolver a espiritualidade é uma das ferramentas mais eficazes para você superar lógico, qualquer desafio, você, isso. Você tem que alcançar uma consciência que que, tipo assim, transcende a matéria. é igual eu, tem pessoa que não acredita. Eu tomo aqui as medicações que eu tomo hoje, hidróxido de alumínio, eu tomo pantoprazol de 40 miligramas, bromopida de 10 miligramas e eu tomo ondansetrona, que é o Vonal, contra náuseas e enjoo. Por quê? Tanta medicação, tanta droga, tanta porcaria também me prejudicou e prejudica muitos. Hoje eu tenho um problema que ultrapassou a úlcera, eu tenho um problema que ultrapassou a gastrite, o meu estômago já era, Roberto. O meu estômago virou uma. Sabe aquela pelinha da que eu falo assim, médico fala, sabe, você já comprou uma linguiça, abriu ela e tirou aquela tripinha? Seu estômago tá igual aquela tripinha, cara, acabado. E nós temos que cuidar para não virar apenas uma metástase e você morrer em dias. Mas virou Porque câncer? tá isso, porque eu tenho o vírus H. pylori, né? Também, ó, tá aquela bactéria lá H. pylori, e eu nunca tratei de nada, e estava tudo bem. Há 2 anos que eu decidi fazer meu trabalho, fazer para a rede social, ajudar o próximo, aí aconteceu tudo isso comigo, porque eu tomei uma decisão. Enquanto eu estava no muro indeciso, achando que eu estava, sei lá,
vagueando pelo mundo, quando eu tomei uma posição de lutar pelos jovens, fazer a educação, que é o trabalho que eu faço, educação sobre drogas, e o meu tempo eu gosto de investir com jovens que não conhecem a droga, não com pessoas que estão na rua. Dá muito trabalho lidar com o adicto, pessoa que não quer saber. Mesma coisa a psiquiatria. Tem muita gente que vai tomar remédio porque quer loas, quer afastar, quer ficar dopada em casa, não quer tratamento. Só que está tomando um monte de medicação, não lê a bula. As contraindicações, para mim, sabe o que pesou? Eu posso falar aqui abertamente. Todos os remédios que eu tomava, a maioria deles afeta o libido do homem. O homem fica infértil e não tem ereção. E eu optei. Se eu tomar remédio, eu vou ter que passar para o psiquiatra o resto da vida, não para tratar a minha doença da dependência química, mas a depressão de nunca mais ter uma relação sexual. Poxa, isso foi em 2015, 2016. Entendeu, Roberta? É, Não faz mas muito. aí tem como, mas aí tem como eu trocar também. Eu tomei um medicamento uma época Nossa, que Roberta, fez eu a mesma troquei coisa. N, troquei Mas aí, médicos, sim, mas aí medicações, depende troquei do. convênio, e todos eles, a bula afeta, eu vou na. Qual que é o efeito contrário? A ereção. Eu não vou tomar. Nossa, Aí o mas que deixa eu te eu falar fiz? outra coisa, outro contraponto que eu faço aqui então, porque assim, isso aconteceu comigo também, eu voltei lá, ajustou a dose e Pra tal, mim foi e horrível, realmente foi uma tal. guerra, Roberto. Mas aí talvez você não tenha passado pelos profissionais, porque é difícil encontrar profissional bom na Bom, área da Roberto, psiquiatria, que seja tinham humano, que sido, queira já ouvir, que tinha queira, sido sabe? 20, eu estava há 25 anos buscando um profissional. Como eu não encontrei um profissional, eu tive que me tornar o profissional e me Uhum, atender, fazer o meu tratamento antes de atender todo mundo. foi o que Tanto que eu aconteceu estou há 7 comigo. anos, eu estou Eu há sou quase formada 7 eu sou formada em relações internacionais. anos, Eu olha que resolvi legal. trocar de área por causa do meu caso. Eu estou há 7 anos limpo da dependência química e há 2 trabalhando, porque há 5 eu estava estudando e aplicando tudo que eu podia em mim primeiro. Eu fui o meu primeiro paciente, meu primeiro cobaia. Tudo que eu apliquei deu certo. Então, eu desenvolvi um método, não porque é todos iguais. Ah, cada um é diferente, Edu. Todo mundo é diferente para vocês que não estudaram. Comportamento, espiritualidade e consciência, para todos é a mesma coisa. Foram afetados e precisam ser ajustados. O suicida não se mata porque se odeia, se mata porque tem dor. O depressivo tem dor. O ansioso sofre de dor. Então é a dor que a gente tem que tirar. Enquanto eu lutei contra a droga, Roberta, eu perdi. Quando eu entendi a psicanálise, juntei tudo aquilo que eu sabia, falei, funcionou, agora funcionou, porque eu tirei a dor da minha infância, eu tirei a dor, eu tive que fazer tratamento com a minha mãe de perdão, porque ela me pediu perdão pelo aborto. Fizemos Uhum. tratamento, Roberto, espiritual. Mãe, eu te perdoo, e minha mãe chorava e eu tinha raiva dela. Eu não conseguia ficar meia hora com a minha mãe. Hoje a minha mãe vem para cá e fica 2 dias comigo aqui na minha casa. Isso é maravilhoso, mas eu tive que fazer um tratamento com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai. Eu tive que me enfrentar os meus demônios. Eu fui no Lacan, eu fiquei voluntário fazendo trabalho com jovens, adultos e mulheres naquele hospital. Fiquei 2 anos voluntário no hospital psiquiátrico, fazendo trabalho toda sexta-feira, porque aí chegou o dia que eu falei, pai, agora eu vou atender, porque quando eu olho para trás eu não sinto mais dor. Agora eu entendi essa parada. Agora eu venci a Então, droga, é. eu venci, porque eu venci a dor que me trouxe todo esse trauma. E Então é você isso. acha que a gente não pode mudar um pouco a fala? Então, assim, o problema não é a dor, é a falta de habilidade e recursos internos para lidar com a dor, porque doer vai doer, sempre vai doer ou alguma Vai coisa. A doer. sua infância parou de doer, mas outras coisas apareceram para doer. Então a gente sempre vai lidar com a dor. Então, talvez seria a falta de recursos internos para lidar com a dor. Então, você no seu trabalho, você
faculta a pessoa, você entrega ferramentas para ela lidar com aquilo e ir superando as suas Aquilo, dores. superar aquilo, fala: "Gente, essa dor é igual é igual o que eu tenho, é igual a minha doença TDAH, é igual um autismo, não tem cura para isso. Existem ferramentas para você manipulá-las todos os dias". Gente, Uhum, olha que coisa boba, você acordou, tá bolado, tá milhão, um banho gelado, mas banho gelado resolve, Du? Lógico, entra no chuveiro, durante 2 segundos, o seu cérebro não vai mais pensar naquilo depressivo. Ele vai queimar tudo que ele tem para puxar gordura e te manter aquecido. Isso eu chamo de estado de sobrevivência. Enquanto você sai para se trocar, você já está bombardeando o seu cérebro. Quando o seu cérebro entender que ele já se aqueceu, você já tem que estar na rua fazendo Cooper, um exercício físico, queimando aquela energia negativa. Ah, uhum. Edu, mas funciona. Você nunca fez? Não. Por isso que eu saí da rua, dormindo num papelão, num carrinho de papelão, e hoje eu estou dando uma entrevista para você de dentro do meu apartamento. Porque eu acreditei, batalhei, sofri, mas eu fiz acontecer um dia de cada vez. Du, mas e as medicações? O que que você toma? Eu só tomo um chá de cidreira de manhã e um chá de camomila à noite, para ela reduzir um pouco a minha adrenalina, dar uma acalmada no meu sistema sanguíneo e melhorar o meu sono. E o resto do dia? É agenda, é compromisso, é responsabilidade, dificuldade. É eu saber que eu tenho que fazer isso todo dia. Mas não te incomoda? Me incomodava ficar fedido. Me incomodava ficar 17, Sim. 30 dias sem tomar um banho. Eu Escolha o estou incômodo buscando que você a quer, né. melhora. Hoje eu trabalho, hoje eu consigo. Então, poxa, foram 25 anos na droga, mas foram 25 anos estudando como sair das drogas. Eu tive que me tornar profissional não para ajudar as pessoas, porque eu queria saber o que acontecia comigo. Fui para a neurociência, fui para a neurobiologia, eu fui para o PNL, eu fui para a homilética, eu fui dominando todas as áreas que eu podia. Tanto que hoje dou aula de skate, dou aula de violão, dou aula de artesanato, eu dou aula de história, geografia, sociologia, eu palestro, eu ensino questão sobre drogas, eu me formei em psicanálise, em terapia, fiz o curso de capelão para poder pregar em cadeia. Olha tanta coisa que eu fiz por causa das drogas. E você que não usa droga, não faz nada por quê, gente? Então, Roberto, você bateu um ponto que é específico. Infelizmente, existe uma condição comórbida, tanto da psiquiatria, tanto na dependência química, que infelizmente não tem mais uma volta. É medicação e cuidado para o resto da vida. Agora tem um milagre, como aconteceu comigo. Teve um milagre. Deus olhou para mim, estava na rua, sujo, fedido. Quando me levaram para um lugar, eu tirei a minha meia, o meu pé estava verde, embolorado. Eu estava me acabando. Eu fui para o hospital com meu pé todo machucado. O médico tirou, sabe aqueles bichos que dá em alguém morto? O cara tirou 13 do meu pé. Foi uma coisa muito ridícula. Então eu cheguei no estado de putrificação na rua. Eu ia perder minha vida, eu quase perdi meu pé, quase perdi um pedaço do meu rosto. Eu, eu tenho muitas marcas no corpo que eu carrego, e é justamente aquela frase: ninguém nasce leão, ou ninguém nasce rei. O leão ele tem que se tornar o rei. E quando ele vira o rei, ele atrás está cheio de cicatrizes, cheio de marca, é cheio de mágoa. E que nem eu falo, o meu estudo foi totalmente perturbado, foi 8 escolas para terminar o ensino médio, as drogas afetaram, a família, a má criação, o má desenvolvimento, um má professor numa sala de aula. Então, foram vários fatores que levaram não só eu, como muitos que estão perdidos nesse mundo de droga. Não, quem dera fosse só comigo isso. E hoje, a probabilidade, se hoje nós temos aqui no Brasil, vamos colocar um número aí,
de para cada 10 brasileiros já tem 2 drogados, é um número muito grande. E a estimativa é cada vez ser maior, porque o tráfico não acontece só na rua, acontece lá de dentro também. A gente sabe disso. Infelizmente, na rua negocia com polícia militar, na rua negociamos com tanta gente a questão da droga, que é até uma vergonha, porque são estatutos criados para nos defender. E hoje a gente vê na televisão envolvimento no tráfico, polícia, vereador, deputado, governadores, prefeitos, presidentes, são pessoas da grande potencialidade que poderia gerar tudo isso, trazer umas questões educacionais, melhorar a questão de ensino, melhorar salário de quem ensina. Sou totalmente contra um vereador que tem um ensino médio ganhar mais que uma professora que estudou 10 anos. Ah, para ser uma psiquiatra. Ai, qualquer um vira psiquiatra, legal. 6 anos de medicina, mais 3 de residência, mais 2 de especialidade, ou seja, é quase 10 anos para se tornar um psiquiatra. É difícil? Sobre a Não é clínica fácil. psiquiátrica também, né, eu tenho uma coisa importante, assim, eu trabalhei numa clínica psiquiátrica, não tem muito tempo, tem quase 3 anos, eu trabalhei numa clínica, durante um tempo eu atendi lá, os internos era uma clínica ótima, com muito cuidado, os internos eles vão de forma voluntária, eles não aceitam internação compulsória, eles vão voluntariamente, eles saem quando quiser, mas É muito importante. eles entram sabendo que o tratamento mínimo é de 1 ano. Mas eles vão por querer, eles querem ficar lá. Raramente alguns saem antes, porque eles chegam lá, eles gostam tanto que raramente eles saem, porque tem muito cuidado, é numa fazenda, então eles têm muita coisa para fazer, muitas atividades, né? É muito bom. Mas é raro. E eu falo, se você tem um parente seu que tá numa clínica psiquiátrica, fique em cima, vai lá ver como ele tá. Não acredita só nas palavras, que às vezes ele é coagido a falar coisas boas, sendo que ele está É, sofrendo. Observe, fique atento é, aos mínimos detalhes, porque recentemente eu tive aqui no canal uma convidada que o muito irmão importante, dela tem aqui, pode Roberto. procurar aqui nos vídeos, você vai ver. Deve ter mais ou menos uns 3 meses dessa entrevista, que o irmão dela foi assassinado pelos donos da clínica psiquiátrica, porque deixaram ele sem comida, sem água e torturado todos os dias. Eles É conseguiram ridículo, resgatar, sem é contato com a ridículo. família. A família foi lá, conseguiu resgatar. Internaram ele, mas não adiantou. Ele faleceu pouco tempo depois porque ele já estava muito debilitado, não foi possível de reabilitá-lo. E ele era esquizofrênico e usuário Então, de droga. Então, se você tem um parente seu que precisa ser internado, realmente tem casos pelo que não amor tem de Deus, solução, que tem que ser internado, mas fique em cima, fique atento aos principalmente se for detalhes. mulher, Ah, principalmente sim, por mulher, porque os sim, enfermeiros abusam das mulheres demais. sim. Abusam demais, abusam, abusam. Eu fui proibido de frequentar de novo o Lacan, porque eu estava num grupo de meninas e 3 meninas me fizeram relatos. E eu cheguei no meu supervisor e falei: se você não tomar uma medida, eu vou jogar na minha rede social, eu vou denunciar isso aqui. Porque eu sofri essa merda toda aqui em 2013. Agora Uhum. as meninas, cara, também, todo mundo, cara. Então, assim, existe. Eu não sou ligado, as pessoas me procuram muito, Roberta, me pedindo clínica. Eu falo, gente, eu não indico clínica, eu não posso e nem quero me envolver. Eu preciso terminar um curso para aí sim eu abrir a minha. Aí eu vou poder fazer um trabalho que eu acredito. Agora, eu não me filio por quê? Olha o perigo. Clínica evangélica. Coloca lá o cara, 7 horas da manhã começa os trabalhos, oração, e vai até o culto da noite das 7 horas. Geralmente são 5 períodos de oração e culto por dia. Então, pronto. Isso eu aprendo com a própria palavra. Jesus, ele curou uns, outros expulsou demônio, outros ele apenas acolheu. Como assim, Du? O que era cego e aleijado, ele curou. O que tinha demônios,
porque tinha epilepsia, os transtornos, né, ligados naquela época, ele expulsava o demônio. Agora eu vou explicar. Na época judaica, eles acreditavam assim: nasceu cego, nasceu aleijado, seus pais pecaram. Você tem epilepsia, você cai no chão, começa a tremer, ou eles falam que você tem o espírito do riso, que é a pessoa que tem a comorbidade, né? Que tem a deficiência. Então, tudo era ligado ao espírito, o espírito do mudo. Deus te castigou, ou era pecado. Agora, no caso de Zaqueu e Maria Madalena, Jesus ele não expulsou o demônio e ele não curou. Ele apenas acolheu. Maria Madalena era uma prostituta. Ele acolheu Maria Madalena e falou: vai, não peques mais. Ela entendeu o que era arrependimento. Zaqueu era cobrador de imposto, era ladrão, sem vergonha. Mas quando Jesus foi ter com Zaqueu, ele acolheu. E Zaqueu fez o quê? Amanheceu o dia e restituiu todo mundo. Ou seja, ele entendeu o que era o arrependimento, porque ele foi acolhido. Os que eram cegos, os que eram leprosos, os que eram doentes, enfermos, ele expulsou demônios e ele curou. Então, quando eu vejo tudo isso, eu falo: caramba, olha que diferença. Às vezes o cara está numa clínica, Roberta, ele só precisa de um acolhimento, está na maior crise de abstinência. Abre a gaveta, tira um cigarro. Irmão, fuma um cigarro aqui, ó. Vamos trocar uma ideia quando você fuma um cigarro. Aí o cara senta, fuma aquele cigarro, vai dar aquela reduzida nas partes químicas que eu sei aonde vai afetar, eu vou falar uma conversa certa e a pessoa fica. Eu passei por essas experiências. Minha mãe teve casa de recuperação. E por causa de um cigarro, o cara juntava as coisas e ia embora. Arrumava uma briga. Esses dias, um tempo atrás, atendendo um rapaz, foram para uma clínica, teve um problema na clínica por causa de um cigarro. O cara saiu dali correndo, se jogou na rodovia, o caminhão passou por cima, o cara tirou sua vida, Roberto. Caramba. Destruiu uma família. A clínica foi fechada, clínica evangélica, sem papelada e tal, e não sei o quê. Então tome muito cuidado quando for colocar. Não estou contra ser evangélico, não. Eu estou falando a favor de você ter uma clínica onde tem um terapeuta, onde tem alguém especializado para tratar quem está com a necessidade, porque às vezes não é orar, não é expulsar demônio, não é curar nada, é um abraço. Sim. Nós somos sinestésicos, ouvintes ou auditivos. Acabou. Sabe separar isso? Não. Não sabe? Estuda, vai aprender a lidar com o ser humano. Vai para uma clínica psiquiatra. Eu falava: pai, eu estou sofrendo isso, isso e isso. Meu pai chegou no médico, o médico falou: ah, isso faz parte da esquizofrenia. Eles inventam isso, eles se machucam entre si para querer ir embora, para querer manipular você, pai. E meu pai vinha e me chamava de sem vergonha ainda. Hoje ele me pede perdão. Hoje ele chora quando a gente toca nesse assunto, mas quem chora é ele, não sou eu. Só que aí o perdão é só para se livrar da culpabilidade. Jesus, a espiritualidade não ensina só o que é o perdão, ensina o que é arrependimento. Eu sou casado com você, Roberta. Mas quem ama trai? Trai. Porque sentimento é uma coisa, comportamento e cognição é outra. O meu sentimento não está ligado ao meu caráter, está ligado ao meu sentimento, à minha alma. Eu posso te amar, ter um defeito de caráter e trair normalmente. Aí eu vou e te peço perdão. Você vai e me perdoa. Amanhã eu vou de novo. Aí eu fico mal, te peço perdão. Você me libera da culpa. No outro dia eu estou sem culpa, mas eu vou de novo. Mas quando tem um arrependimento de verdade, não existe um perdão. Existe o arrependimento, existe a mudança. O que aconteceu comigo, com a minha família, foi necessário muito estudo, muito abraço, muito acolhimento, muita conversa, muita verdade, muita lealdade. Não é uma coisa assim: ai, desculpa, Roberta, eu vou ter que falar isso. Tem muita gente fazendo o curso de 2 meses aí, ó, de terapia,
para cuidar de uma vida destruída, vai no chat GBT, pega ali alguma coisinha e vende um curso de 1.000, de 2.000 reais para arrancar dinheiro com a desgraça da pessoa, com o sofrimento da pessoa. Mas precisa ser um usuário de droga para ser terapeuta e cuidar de outro? Não, só precisa ter empatia, gente. Amor. Eu conheço profissionais que nunca beberam, nunca fumaram e só trabalha com essa área porque tem empatia. E Sim. hoje os profissionais não têm empatia, só tem o Pix. Pix, me manda o Pix. Quantas pessoas dá vontade de denunciar as pessoas que me procuram, que passaram por terapeutas que tá na rede social aí famosinho, que só cobrou dinheiro. Falei, me dá o plano que ele fez para você, plano do chat GBT. E agora, como que aplica o plano? Não sabe. É, Eu sou hipnoterapeuta. Eu peguei uma consulta sua e aprendi. Como que eu vou aplicar agora? Eu não sei por quê. Não é o que Deus me chamou, não é o meu talento, é o seu sim. talento. É o seu talento. Eu chego numa igreja, eu posso pegar um instrumento, eu sou músico, eu pego um microfone, eu palestro, eu falo uma palavra, eu sou uma pessoa estudada da palavra. Então, eu sei os meus talentos. Eu vou exercer dentro daquilo que eu vivi, que eu estudei e que eu Uhum. apliquei. Agora, tem pessoas que, infelizmente, quer se livrar da pessoa adicta, joga em qualquer clínica. Vai piorar a situação. Ah, não sabe o que fazer, não procura um tratamento. Ah, minha amiga, toma esse remédio aqui, toma esse aqui que você vai ficar bom. Não é assim que faz um tratamento. Então, gente, Sim. pelo amor de Deus, você que passa por um problema de depressão, ansiedade, seja dependência química, seja um problema suicida, mais grave ainda, você deve saber quem procurar uma ajuda. Você deve saber aonde buscar o seu apoio, porque o desespero é tão grande que qualquer palavra vai te acolher. Mas no final não tem resultado, Roberta. Sim. E aí vem aquelas bombas para a gente. E eu Sim. olho assim e falo: Meu Deus do céu, você passou com fulano, dá vontade de denunciar. Dá. Dá, mas a gente olha e fala: Cara, é você com a sua verdade, ele vai ter que dar conta disso. O Sim. universo, ele é perito nisso. Sim. Eduardo, eu queria a sua autorização para deixar as suas redes sociais aqui embaixo. Quem quiser encontrar com você, conversar, né? Talvez até eventualmente ser seu paciente também, quem tem algum problema, posso colocar aqui na descrição do vídeo? Vou Queria deixar colocar. uma, gente, bem Sim, claro para vocês, assim, tipo, hoje, né, para mim ser a pessoa que eu me tornei hoje, eu queria ter gravado ontem à noite, porque eu queria chamar nessa hora a minha esposa, assim, e poder dizer, mas como ela também assiste, ela vai acompanhar. Foi muito difícil chegar nesse nível que eu cheguei, porque não foi da noite para o dia, foi como eu disse, meus é um problemas de processo. infância, dos meus 12 anos, a minha mente despertou para um estudo, só que eu fui estudar o quê? A vida de Adolf Hitler. Faltou isso aqui para mim virar um tirano. Uhum. Então, desde a minha infância, toma cuidado, gente, porque a droga, ela não entra na sua casa o traficante batendo. É o seu filho que está com problema, a adolescência que já aflora na pele, deixa todo mundo louco. Lá fora, os grupos agem dessa maneira. É o amigo que dorme em casa, é a amiga que está sempre no telefone, estão numa festa, acontece a baladinha, acontece a droga. Então, assim como aconteceu comigo, tem pegado muita gente. É, Sim, é o cuidado com a distração, é a curiosidade. O jovem é curioso. Então, seja um bom pai, seja uma boa mãe. Você que é um professor, saiba a diferença entre um professor e um educador. Busque ser um educador, busque reparar. Vocês que estão nessa linha dos jovens na escola, que estão mais cedo, que estão preparados para ver tudo isso, reparem se o aluno está com um comportamento estranho. Por favor, reparem se a criança tem algum tipo de comportamento anormal, passe para os sim, pais, se os pais mudar, chama você um profissional e mude a realidade daquela criança.
Porque Adolf Hitler um dia foi uma criança, Roberta. Passou despercebido o que ele tinha e poderia ter mudado a história. Sim. Então, assim como aconteceu com eles, pode acontecer com alguém da sua casa. Minha mãe nunca acreditou que isso chegaria na nossa casa. Hoje a gente vive um milagre. Hoje a gente vive um milagre. Mas hoje eu estou doente, tenho um problema seríssimo de saúde, a conta chegou, as drogas me trouxeram um problema canceroso no meu estômago. E eu tenho que tratar, porque enquanto eu puder deixar a mensagem, eu vou falar, Roberta. O dia que eu não aguentar mais falar, eu vou virar a mensagem. E eu quero que deixe bem gravado. Eu sou a representatividade de um nóia tratado, estudado e cuidado por ele mesmo. Eu sou a representatividade hoje falando sobre saúde, do que as drogas trazem para o nosso corpo. Passou de úlcera, passou de gastrite, virou um câncer. Uma coisa que pode estar me matando muito a qualquer momento. Então, seja com dor, seja na cama, seja correndo, seja entubado, seja do jeito que for, enquanto eu puder abrir minha boca e falar, eu vou dizer a verdade sobre as drogas. Corra disso, gente. O mais rápido que vocês puderem. Ensina seu filho o caminho que ele deve andar e você depois vai ver a diferença. Não adianta. O segredo é a informação, Roberta. Sim. Só a informação derruba o muro da ignorância. Então, a única cura para as drogas é a informação antes de usá-las. Verdade. Eduardo, muito obrigada pelo seu relato. Fico muito feliz de te conhecer, de saber um pouco mais da sua história. Vou deixar aqui então suas redes sociais na descrição do vídeo. E se você chegou aqui até o final, não se inscreveu, corre aqui, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Se aparecer a opção de hypar, hype o vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir essas mensagens aqui para adquirir ferramentas internas para superar os seus desafios. Então, eu agradeço você por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Deus